Olá, tudo bem? Mais um Papo de Aliado, um programa que traz informações pertinentes e importantes para o seu dia a dia. E hoje o assunto é fundamental. Todo mundo que mora num condomínio tem essa preocupação, que é esse aumento da violência, aumento de assaltos, aumento de tudo que está tendo de ruim, acho que nos condomínios. Mas para isso a gente vai trazer soluções e trouxemos pessoas que são sensacionais e que sabem muito sobre o tema. Mas antes de lembrar para você que o Grupo Alliance é o quê? Uma organização do Grupo Alliance. Entra lá, www.grupoalliance.com.br e também veja as soluções que a gente tem. A gente tem soluções para condomínios, a gente tem soluções para sua empresa, a gente tem solução para tudo lá. O que você pensar em serviço, tem lá. E, como eu falei, a gente vai falar de condomínio, nada melhor do que trazer dois parceiros sensacionais que eu tenho aqui, que falam perfeitamente sobre esse tema. Minha querida Thaís, que já é da casa aqui, e o Humberto também. Os dois já são da casa, né, gente? Obrigada. Vou deixar vocês se apresentarem, então, rapidamente, falar um pouco sobre o trabalho de vocês e como isso chega em condomínios, né? Obrigada, Paulo. Obrigada, Humberto. Obrigada, Grupo Alliance, por mais esse convite. É um prazer estar aqui com vocês. Então, falando um pouquinho de mim, do meu trabalho, sou sócia da Boaventura Ribeiro Advogados e nós advogamos para muitos condomínios em São Paulo. E aí vem a expertise, que nasceu, na verdade, por conta da administradora da família. Então, a gente foi subindo a gama de serviços e, com isso, também a especialização na área condominial. Maravilha, Humberto. Obrigado, Paulo. Obrigado, Thaís. É uma honra estar com vocês. Obrigado, Alliance. Mais um papo de aliado nosso aqui. Eu sou, como eles disseram, Humberto Watanabe. Eu sou CEO da Gal Serviços Gerais, uma empresa especializada em facilities. Somos a solução para o seu condomínio, para a sua empresa, para o seu negócio. Você Pensou? tá marqueteiro, né? Não, eu tô sentindo que ele tá sendo mais chamado para podcast do que eu. Pensou em serviços de portaria, limpeza, recepção, copa? Estamos à disposição para atendê-los e é uma honra novamente estar aqui com vocês. Pois é, Humberto, eu vou cobrar também. Eu falo, poxa, gente, eu acho que estão fazendo podcast sem mim, assim, totalmente escondido. Não, mas tá treinadão, gente. Fiquei assustada. Gente, só voltando um pouco pro nosso assunto, eu queria primeiro que vocês explicassem como que funciona a relação, tipo, entre a Gal e a Cisne. Um não entra no espaço do outro, é diferente, né? É diferente, é diferente. A Gal, na verdade, ela é contratada pelo condomínio e a Cisne, ela faz uma intermediação, né, entre o síndico e a empresa contratada. Nem sempre isso acontece, mas pode sim surgir. Então o síndico fala pra gente, olha, eu preciso aqui de um orçamento de uma empresa terceirizada e claro, a gente tem que apresentar aí, né, 3, 4 orçamentos. A Gal está sempre presente nesses orçamentos, porque é uma empresa que a gente confia demais. Tem uma grande aprovação dos síndicos que já contrataram. Então, é basicamente isso. Não tem esse negócio de, não, a Gal faz serviço... Não, a Cisne faz a administração lá da locação, aquele dia a dia, boleto, prestação de conta, atendimento ao cliente, aos condôminos, ao síndico, briga, né, confusão, aquela coisa toda. E a Gal fica recepcionando, né, a empresa do Humberto. A gente contrata a Gal para fazer a parte de portaria, limpeza, zeladoria, entre outros. Na verdade, a nossa parte é a administração dos serviços e a Thaís, com a Cisne, é a administração que a gente fala financeira, a parte mais burocrática. Exato. E nós ficamos com a parte do serviço, que também é muito pesado, né? É uma parte que, na realidade, a gente trabalha com a mão de obra humana, depende do ser humano. O ser humano, infelizmente, tem seus altos e baixos aí, né? De dia a dia. Não é tá bastante fácil pra complicado. você, não? Lidar com o ser humano? Na realidade, assim, a gente fala que está fácil porque a gente gosta, né? Sim, claro. A gente até brinca, o ser humano,
assim, é imprevisível, então é muito difícil de lidar. Claro. Agora, a gente busca estar sempre presente, sempre aberto aos nossos colaboradores para trazer um pouco essa proximidade e a qual também a gente está sempre presente junto aos nossos parceiros e também aos nossos clientes. Então, isso traz uma assertividade um pouquinho maior, né, dentro dos condomínios. Agora, falando em previsibilidade, a gente viu recentemente várias matérias, reportagens, até saindo do Fantástico sobre invasões de condomínios, furtos, várias ações que existiram sobre isso. É uma crescente realmente? O que está acontecendo? Como eu moro no condomínio, eu tenho que me preocupar? Como que a gente pode lidar com isso? E daí a pergunta é para os dois, que eu sei que os dois sabem falar sobre isso. Por favor, Thaís, fica à vontade. Nossa, Paulo, isso infelizmente tem sido sim uma crescente. Por quê? Distribuição de renda, talvez, uma necessidade de uma alteração no Código Penal, porque hoje em dia não tem mais essa coisa de adolescente, criança, aos 16, 17 anos, e acho que a gente até vai chegar nisso, que quem tem cometido esses crimes são esses adolescentes, né? Porque tem a certeza que não serão punidos adequadamente. Né? Então, a própria lei protege isso, né? Eles têm que serem protegidos, não punidos, Sim. né? Como até entrou, a legislação está um pouquinho, realmente, o Código Penal aí defasado um pouco. 100% né? defasado. E você pega aí o menor de idade, que aí até 17 anos, 11 meses e 29 dias, vamos falar assim, ele ainda é considerado menor de idade. E coincidentemente, todos os casos que ocorreram eram adolescentes. De 17 anos. Então, tem essa necessidade do país, né, de fazer essa alteração de fato. E tem como se proteger, sim. Hoje existem, além de, óbvio, contratar bons funcionários, trabalhar bem, né, essa recepção, essa portaria e a cultura dentro do condomínio. Então, às vezes, as pessoas falam, mas condomínio, você vai falar em cultura? Sim, tem que ter uma cultura de como vai receber. Para o condômino que levantar a voz, vai abrir? Não, não vai abrir. Então, não é porque você está gritando comigo que você vai entrar. Né? Eu preciso me certificar que você realmente mora aqui. Então, sim, tudo isso ajuda muito para que você tenha uma maior segurança dentro do seu condomínio, né? Eu falo muitas vezes que o condomínio, ele traz uma falsa segurança, porque, obviamente, o marginal que decidir assaltar uma residência entre uma casa e um condomínio, ele muito provavelmente vai assaltar a casa porque tem menos gente. Isso, se tiver gente, tem uma, entre aspas, maior facilidade, talvez, porque não tem que passar por uma portaria, não tem que fazer nada disso. Então, tem vários meios, sim, para se precaver. Aí a gente vai falar disso no decorrer do podcast. Eu acrescento nesse momento aqui uma coisa que a Thaís até colocou que é muito importante. É a questão da cultura do condomínio. Porque, querendo ou não, os condôminos, eles muitas vezes eles querem a agilidade, a praticidade e aquela história. No controle de acesso da portaria, da questão da recepção, não há dúvidas. Ou essa pessoa está autorizada ou ela não está autorizada. E no momento que ela, né, gera dúvida da autorização ali, é o que a Thaís falou, a pessoa tem que aguardar, ela tem que ser identificada, ela tem que ser totalmente a certeza de que ela está liberada, seja moradora ou não, de estar liberada para o acesso, né? E eu vejo, assim, essa parte, óbvio, a criminalidade cresceu demais, né? Então, isso seja até para casas ou condomínios, e de condomínios acabou sendo mais atrativo, porque às vezes eu acredito que a casa se reunia 1, 2 e falava assim, vamos entrar ali naquela casa e ver se a gente encontra algo. E hoje, em vez de se reunir 1 ou 2 para falar que vai entrar na casa, reúne meia dúzia e fala assim, por que a gente não se divide e vamos num prédio? Que são várias casas ao mesmo tempo que a gente pode. Se não achou em uma, você já entra na outra do lado e vamos para cima. Que recentemente, inclusive, para surpresa de todos, né, quando saiu essa informação, foi a invasão do condomínio onde mora o secretário de Segurança Pública. Ironia, né? Isso foi uma coisa que, assim, óbvio que se analisarmos friamente, foi uma coisa até mesmo aleatória,
discriminatória. Ninguém... Acredito que o Claro. rapaz Não até foi por que invadiu ali não era uma questão de Político, não tem nada... Não. E uma pessoa totalmente, vamos supor, especializada em invasões a condomínio. Não foi. Porque o cara entrou, ele furtou um negócio de uma moto, furtou um carro que estava com a chave lá, não sei, no fácil acesso no pneu, no painel, enfim. E ele saiu com o carro. Ele não foi dentro das unidades. Ele foi ali como os menores estão fazendo. Estão estourando os portões de garagem ou tentando entrar no condomínio para pegar uma bicicleta, pegar algo que esteja fácil ali para eles. Mas a gente tem que se preocupar muito com esse assunto, porque os especialistas em invasões de condomínio estão por aí, que é o caso também recente de que invadiram um condomínio, mais de 10 meliantes, inclusive com fuzil, né? Foi isso? Não vi isso. Foi, isso aí não tem 15 dias. Mas aí não tem muito o que você fazer, né? Como segurança, nem como mas, nada, né? Mas eles invadiram, na realidade, Paulo, com todo esse armamento, mas não dispararam um tiro. E eles invadiram pulando, invadindo, né? Foi uma invasão, não foi uma rendição para quebrar barreiras. Então, óbvio, eles estavam ali, penso eu, minha opinião, de que eles invadiram para chegar o quê? Pô, eu tô fortemente armado. Se a polícia chegar para pegar nós de surpresa, a gente vai tentar. Mas nenhum porteiro, nenhum morador vai falar assim, não, eu vou tentar parar esse daqui. Eu acho que quando envolve nenhuma, armamento, seja de grande ou pequeno calibre, de fato ninguém vai se meter e falar não, a menos que, óbvio, o porteiro tá lá numa guarita blindada, uma questão de segurança que a gente indica, né, que tem uma guarita blindada, o cara vai lá, aponta uma arma e fala, abre, não abro. Não abre. Então, assim, vou atirar, tira. Não, faz o que você quiser. E outra. Então, assim, tá fora também, né? Esse então, é o problema. assim, só vai, faz o que você quiser. E aí, torcer realmente para nenhum condômino chegar nesse momento. Mas tem uma situação que eu acho que é ainda mais grave, e aí vem também uma questão de uma ausência de treinamento, ou realmente essa questão de, putz, ter uma cara boa, deixa eu deixar entrar, né? Que são justamente esses moleques de 17 anos, bem apessoados, né? Que chegam na portaria e falam assim, então eu vim ver aqui, eu vim no apartamento do meu avô e tal, porque ele deixou a chave. Porque me deixou a chave, e isso e aquilo, então você pode liberar? E assim, eu acho que de 5, 6 que ele tentou entrar, ele entrou em 4. Que foi o caso até que apareceu no Fantástico, Sim, né? exatamente, ele entrou em 4. Mas você vê, ele tinha, pela uma soma rápida que fizeram, salvo engano, é o mesmo caso, né, de um menor de 17 anos. Pô, eles conseguiram identificar 40 condomínios até o momento da reportagem que foi de autoria dele, as invasões. 40? 40 condomínios. Então, se for olhar hoje, de repente, até pela investigação um pouquinho mais avançada, esse número já deve ter subido. E é o que a Thaís falou. A falta de capacitação ali, treinamento daquele profissional ali naquele momento, não sei se foi até uma infelicidade, mas no momento que ele chegou a errar, aquilo ali é uma coisa que não pode acontecer. A gente sabe, o ser humano está apto a falhas. Sim. Mas naquele momento ali, por isso que nós, com os nossos colaboradores, a Gal pensa muito nisso, na saber se ele está bem, se a família dele está bem, se está tudo em ordem, porque aí você minimiza um pouquinho a questão da preocupação. Porque se ele está preocupado muitas vezes com algum problema que alguém esteja, seja o pai, a mãe, o filho, a esposa, alguém em casa, né, com algum problema, alguma enfermidade, ele não vai desenvolver o trabalho dele ali 100%. E se ele tendo o nosso suporte para a gente poder entender isso, de repente até liberá-lo, seja de férias ou licença ou algo desse sentido, ele sabe que ele vai estar amparado e vai poder produzir, né? Que ele tem que estar empenhado ali para executar o seu serviço da melhor maneira. E não só também a questão do porteiro, do controlador de acesso, da recepção, sim também a parte da limpeza, da copa, isso, todos os nossos segmentos lá, a gente valoriza muito nossos profissionais, né? Como a maioria das empresas, mas assim, a gente valoriza muito o ser humano, o trabalho humano, zela muito pela pessoalidade, né? Esse contato pessoal, que hoje veio aí muita demanda de portarias eletrônicas, portarias inteligentes e querendo ou não, às vezes o condomínio está preocupado com o custo.
E Sim. não com a na qualidade redução do serviço. custo. E a proteção, que é o Mas- que todo mundo tem que avançar, né? E dentro disso vem uma dúvida minha, até um pouco mais direcionada para você, Thaís. É questão, ó, entraram no apartamento, invadiram. A culpa é minha ou do condomínio? Quem que se responsabiliza por isso? Tem que ser apurado. Depende. É, isso tem Assim, que ser resposta apurado. de advogado, né? Depende. Paulo, já tivemos casos, inclusive, desses, sim, de prédios que a Cisne administra, onde o condomínio ele chegou a receber a condenação e outro que o condomínio não foi condenado. Então, assim, uma delas, o porteiro tá dormindo, né? O porteiro tava dormindo, o pessoal pulou e aí assaltou umas duas unidades e uma delas resolveu ingressar com ação contra o condomínio ganhou, porque enfim, viu que era um trabalho humano lá, que não tinha como o condomínio prever, até porque o condomínio comprovou que mandou o profissional embora, né? Então, assim, falou, olha, eu mandei ele embora, eu fiz o que tinha que fazer, não tinha mais, né? Eu vou fazer o quê nessa falha situação? humana. Exatamente, foi uma falha humana. E teve um outro caso que foi nessa, que, assim, o porteiro... Simplesmente a pessoa falou, eu vou lá no apartamento X. E aí interfonou pro apartamento, só que, assim, tinha outras pessoas caminhando. Ele, acho que não falou com ninguém, sei lá que raios que aconteceu. E aí as pessoas entraram, e tudo isso no vídeo, tal. Então, assim, o porteiro também foi uma ação humana, obviamente, mas tinha lá uma facilidade, porque o condomínio não tinha nada, não tinha uma guarita, era bem acessível ao elevador, então a guarita ficava do lado do elevador, tal, e aí teve uma subtração de alguns bens que as pessoas foram diretamente no apartamento, né? Então, assim, a gente já viu de tudo, né? Depende muito do jeito que foi, do tipo da ação humana que ocorreu, porque do jeito que ocorreu desse último prédio que eu falei, pareceu até que o porteiro estava meio... Conivente. Mas não estava, né? Assim, a gente sabe, porque a gente conhece o porteiro de muitos anos e que ele trabalhou em vários e vários condomínios. Então, assim, o porteiro não estava, zero Mas mesmo. com certeza, até para chegar nesse caso do porteiro, houve, né, alguma informação privilegiada. Sim. Porque a maioria, a gente não pode deixar de dizer que ela acaba sendo. Nós, da GAL, tentamos levar uma cultura para dentro do condomínio. Não é para afastar o condômino, o morador, dos nossos colaboradores. Não. Mas tentar quebrar um certo, vamos se dizer assim, um assunto particular, né? Porque, querendo ou não, o porteiro ali, ele tá conhecendo toda a sua rotina, ele tá conhecendo o seu dia a dia, ele conhece, sua família, ele sabe quem frequenta ali, lógico, o período que ele permanecer ali, ele vai pegando tudo isso. E em cima disso, seja um condomínio residencial ou comercial, ele faz o quê? O porteiro, se você der liberdade para ele abrir assuntos particulares, ele começou a entrar na sua vida pessoal. Não só em questão de rotina. Porque, óbvio, acontece de não ter nenhuma informação privilegiada e a pessoa poder ingressar dentro de um condomínio. Lógico que acontece. Haja vista que a gente já viu o caso de receber reclamação de, olha, poxa, meu pai chegou aqui, como é que ele entrou direto? Ué, mas seu pai chegou aqui, mas você esqueceu que tinha uma autorização já de vocês aqui na portaria, dizendo que quando ele viesse, ele poderia estar liberado. Ah, é mesmo, eu tinha esquecido. Só que essa eu tinha esquecido, hoje, com esses grupos de comunicação aí, dentro do condomínio, virou primeiro aquela, né, Primeiro fofocaiada. reclamou, né? Primeiro xingou, fez aquele alarde, depois... E aí né? outro problema, né? Porque eu vejo esses grupos de condomínios, aí vira um caos, né? Sim. E como lidar com isso daí, nessa questão de segurança? Porque eu vejo que a gente fala muito sobre essa questão de cultura e tal, mas eu vejo os grupos de condomínio. Eu tô no grupo do meu condomínio recentemente, eu quero sair do grupo já, porque todo mundo começa a inventar coisas. E são pessoas com culturas muito distintas. Aí fica a dica para os síndicos, tá? A síndica do meu condomínio, do condomínio que eu moro, ela fez um grupo só ela fala. Então, assim, é um grupo que só ela também, assim. pode colocar... Só que daí o pessoal criou um grupo paralelo para falar mal do síndico. Exatamente, mas sim, no prédio que eu resido, isso não existe, não tem um grupo paralelo, até porque a síndica tem um alto nível de aceitação. Então, acho que ninguém nem pensou nisso.
Não tô dando ideia pra ninguém. Tá? Fica a dica. Não, mas nem teria porquê, Eu tô falando porque que eu não realmente gosto. o nível de aceitação dela é muito alto, né? Dentro do condomínio. E já vi esses casos também que, putz, a síndica faz lá um grupo, o síndico faz um grupo, fecha só para ele falar e cria-se um outro. Só que aí eu falo, gente, se vocês já criaram um grupo para falar mal do síndico, da síndica, de quem está naquela posição, porque vocês elegeram aquela pessoa, ao invés de montar um grupo para ficar falando mal, faça um grupo para dali 2 anos, se der para aguentar, né, 2 anos, 1 ano, o tempo que falta para a eleição, vocês se candidatarem, porque não adianta você ficar falando mal, ficar fazendo alarde, porque não tá fazendo nada, porque não sei o quê, e vocês não fazerem nada, né? Então, isso é muito necessário. É muito. Então, muita gente, às vezes, a gente até... entrando nesse assunto de grupos, que eu sei que não tem nada a ver com o assunto, mas às vezes a gente recebe reclamações de síndicos que falam assim, não, porque esse síndico que tá aqui não faz nada. Tá bom, não faz nada, mas se ele está aí, ele foi eleito por alguém, né? Ele foi eleito pela maioria de votos dos... eu não compareci. Então, mais uma razão para você não poder falar nada. E nesse grupo que eu tô é justamente isso, porque é um síndico terceirizado. Síndico profissional. Daí teve a votação, eu estava na votação, só que não foi ninguém. Exato. E daí 4 pessoas votaram a favor dele, eu votei contra, por sinal. Só que foi eleito, e daí não tem o que reclamar. Foi todo o processo. Eu perdi por... Mas nós sofremos isso não só nos condomínios, né, Paulo, Thaís? Na realidade, as pessoas que não comparecem, né, nas reuniões, nas assembleias, e não tomam muitas vezes nem ciência do que vai ser discutido naquela reunião, porque todo mundo tem aquilo, reunião de condomínio, já vai dar briga. Não, isso era lá antigamente. Não, hoje acaba dando briga por diferença só de opiniões, né, Paulo? Só que eu acho que ninguém quer morar num condomínio que ele não seja seguro, que ele não seja saudável, que ele não tenha bom relacionamento. Que as pessoas briguem, né? E a problemática dos condomínios hoje, ela virou por quê? Porque muitos estão abrindo espaço para as locações, né, eventuais. Temporada. Airbnb. Então o cara vem e aluga por 2, 3 dias, só que ele recebe todo o regulamento interno do condomínio. Ele descobre tudo que tem ali no condomínio. Isso pensando no assunto que nós estamos hoje, que é a segurança em condomínios. Então, é uma coisa que, assim, os condomínios atuais, eles já se prepararam para isso. Sim. Que eles já estão sendo... a infraestrutura toda preparada, que eu estou dizendo, o acesso para quem é o locatário temporário ali, ele só tem acesso a XY, ele nem conhece muitas vezes as áreas comuns do condomínio. E o problema de condomínio, às vezes você não conhece quem é seu vizinho. Mas isso que você falou, esse ponto de locação por temporada, é algo também extremamente importante. A gente já fez, inclusive, um podcast sobre isso. Tá onde? Tá no Papo de Aliado e também na Cisne ADM Conde. Está lá. Nós fizemos orientamos os condomínios a fazerem realmente regulamentos internos, ou aqueles que permitem, bem definidos, assim, das regras. E uma delas é não aceitar locações por um prazo mínimo de 5, 7 dias. Porque isso acaba inibindo, né, uma boa parte das locações residenciais por curta temporada. Porque a maioria, às vezes, quer 1, 2 dias, Sim, né? Exatamente. E aí a gente coloca que as pessoas precisam estar identificadas no formulário que foi entregue ao condomínio. Não serão autorizadas nenhum tipo de visitas. Então, a gente colocou isso, que no condomínio alugou, então pode entrar o Humberto e o Paulo. Então, a Thaís chegou lá, não, a Thaís não vai entrar porque a Thaís não está na ficha. Não pode. Então, não pode. Perfeito. E isso tem dado gerou muitas reclamações. Óbvio. Porque né? vai cair muito isso a cai. Essa assembleia pegou fogo. Cai a solicitação, né? Os interessados. Mas... enfim, é em prol da segurança da coletividade condominial, né? Então, assim, os síndicos que às vezes ligavam pra gente falavam: Thaís, eu não vou conseguir fugir disso, o que eu faço? Eu não sei o quê. E começa a questionar, a gente
enfim, só coloca as ideias, tá? A gente não aprova nada. Acha soluções, né? Exato, a gente acha soluções. As melhores práticas são essas, é o conviver Sim, exatamente. Só que quem aprova, obviamente, são os condôminos, né? Que autorizam ou não essas práticas para que eles se sintam realmente mais seguros, né? Então, tem que adotar algumas medidas que não vão agradar a todos, mas que vão deixar todos mais seguros. Mas depois que começarem a se adequar ao que foi implantado, eu acredito muito nisso, que os condôminos eles vão depois, né, vendo que aquela foi a melhor escolha. Sim, Porque, não, com certeza. Porque Mas teve até casos que roubaram, né? Que alugaram no Airbnb e a pessoa roubou até mesmo a própria casa que ele locou, né? sim. Ah, não, isso deve ser muito padrão. Teve Mas não tem um, uma investigação, qualquer um pode alugar. Não, teve um que foi identificado, salvo engano, o condomínio, acho que era um condomínio aqui na Faria Lima, que é um condomínio comercial, né? E fizeram a locação, inclusive com documentações falsas, né? Dos locatários, para eles apurarem e fazerem um roubo dentro desse condomínio. Conseguiram fazer, foi até um volume muito alto, mas conseguiram chegar até pela questão das imagens que eles tinham, das pessoas que estavam, né, ali no condomínio, pois conseguiram ser identificados. Mas a pessoa que se sujeita a esse tipo de crime hoje, ela não está preocupada com a imagem. Ela não está preocupada em ser vista, Sim. ela já sabe que ela vai Impedir 100% ser filmada. não dá. Sim. Ela já sabe. Então, o que só que a gente tem que ter, justamente o que a gente estava falando, um profissional capacitado ali, para ele poder identificar que está ocorrendo algo errado e proteger o máximo possível das pessoas que estão dentro do condomínio, né? Seja esse condomínio residencial ou comercial, mas a pessoa ser assertiva ali na ação que ela vai tomar. Inclusive, uma dica a todos os profissionais dessa área: não é proibido vocês utilizarem 190. Na dúvida, liga para a polícia. A polícia chegou lá, não era nada disso. Olha, me desculpa, no momento eu acreditei que era algo nesse porte. Até porque Na se dúvida. for, a polícia chega, a pessoa já... Óbvio. Então, Já foi assim, embora. novamente, aos profissionais dessa área, não tenham medo de ligar para a polícia. Parece que às vezes eles querem esperar acontecer, ver, eu vi tudo, mas eu ia fazer o quê? Não, não é eu fazer o quê? Por isso que a gente fala do treinamento. Sim. Se ele tiver apto ali, que nem quantos crimes aí não foram, né, impedidos pelo porteiro ou pelo zelador no momento que ele estiver ali na portaria, porque ele estava treinado, capacitado. Porque a gente fala de menores, a gente fala de, né, adolescentes aí, seja menino, menina, eles estão se fazendo de casalzinho, bem vestido, fingindo que moram. Mas espera aí, e aqueles também que se vestem de policiais, se vestem de oficiais de justiça, chegam com toda aquela autoridade para querer entrar? Se o seu profissional ali ele não tiver Que preparado... ocorreu também, né? Tiveram casos, assim, de uma pessoa que estava vestida de policial. pra Isso, poder com entrar. viatura fake Exato. ainda. Eles tiveram até o trabalho para entrar naquele condomínio, que eles não estavam só com, né, identificação de polícia e tudo, eles pararam uma viatura na porta do condomínio. Sim. Então eles estavam totalmente ali, inclusive com armas expostas, tudo aquilo para falar, pô, somos policiais mesmo. Não, olha o tamanho da criatividade, né? E do trabalho. Se usassem toda essa criatividade, toda essa trabalho. força de trabalho para alguma coisa do bem, imagina os empresários, grandes profissionais que essas pessoas não seriam, né? Isso que é mais absurdo. É você doideira. pensar num negócio Mas, desse. né, indo de encontro, né, que é um absurdo mesmo que a gente acha, mas o maior absurdo desse assunto, Thaís, ele é o quê? As pessoas, às vezes, menosprezarem a inteligência do criminoso. Porque as pessoas não pensam. O criminoso, ele é tão bom quanto, às vezes, vamos supor, uma pessoa honesta. É que ele usa a inteligência dele pro mal, é o que você está dizendo. Sim. Se ele fosse uma pessoa honesta, idônea, ele usando toda aquela sabedoria dele para colocar em prática num trabalho lícito, poxa, não tinha Uau. como ele não se destacar.
né? Mas às vezes o caminho mais Mas aí é opção, Sim. é verdade, é opção. Agora, é aquela história, ele quer a agilidade, ele quer... Agora, né? voltando um pouco para essa questão nossa do condomínio, a gente tem aquela questão hoje que está muito na moda, que é o reconhecimento facial, é tudo online, biometria. Isso aumenta ou diminui a segurança? Como vocês avaliam isso? Olha, eu acredito, minha opinião é que ele ajuda muito. Eu acho que trabalhar em conjunto, né? O humano e a tecnologia, isso é uma coisa que, assim, para ser burlado, depende de muitas informações privilegiadas. Eu acredito que ele ajuda, mas ele ajuda para o condômino, né? Sim, ele ajuda para o condomínio. Mas isso daí eu acho que é muito bom, acho que ajuda muito. Muito. Porque se você tem, por exemplo, um condomínio que tem uma biometria facial, digital, o que quer que seja, e ainda tem uma portaria humana, então, e tem uma gaiola, né? Então, assim, você primeiro passa a sua facial, então o porteiro já identificou que você é morador, né? Que você tem alguma coisa lá dentro. Exato. E aí você ficou na gaiola, e aí esse outro portão, quem abre é o porteiro. Mas tem os que só tem não tem Sim, mais, não tem porteiro. tem Daí alguns... eu tenho... Ah, não, mas aí esses que só tem a portaria virtual, portaria eletrônica, portaria digital, que são portarias diferentes, né, umas das outras, aí são outros 500, né? Assim, eu acho que é um tipo de portaria mais fragilizada, apesar de ser mais fragilizada. Eles têm alguns mecanismos também que dão um suporte, às vezes, maior do que o humano lá na hora, porque ele está lá na televisão, né? Às vezes vê alguém sendo assaltado, vê alguém tentando entrar no condomínio, o que ele faz? Ele não tem medo de ligar para o 90. Uhum. Né? Mas o cara tá lá 24 horas, ele fica olhando o tempo inteiro? Fica. Essas portarias virtuais deveria. Teoricamente. Né? Deveria ficar. Se ficam mesmo, a gente não sabe. Espero que não descobramos com algum desastre, alguma ocorrência. Não, assim, até fazendo um parênteses aí, a gente tem que verificar qual foi o tipo de portaria que o condomínio contratou. Porque tem a inteligente. A inteligente é que eles vão lá, coloca toda a tecnologia ali, tchau e bênção, fiz meu trabalho e fui embora. E tem a remota, que a remota é o quê? Onde o condomínio está sendo atendido por uma central, ele está sendo atendido por um humano, e aquele acesso que ele começou a ter, ele é todo liberado e monitorado por essa central, que é um porteiro, vamos dizer, ao qual ele acompanha. Então, seja, ele entrou pelo portão, ficou na clausura, segunda clausura, o porteiro dessa central também abre, o hall social ele é travado, então, se o porteiro que estiver na central não abrir ali, a pessoa também não entra. Então, lógico, eu sou muito a favor, não é só por causa do nosso trabalho, que a gente, como eu disse, é muito humanizado, nós somos 100% humanizados, temos também a tecnologia ao nosso favor, a nossa parceria, mas a gente diz, olha, a má contratação não é a solução. Barateamento. Eu também, apesar de eu não ter, né, eu posso dizer que eu, assim, para falar, não, Humberto é óbvio que ele vai ser contra, né, ou senão vai ser mais favorável à portaria humana. Eu também, eu não gosto de portaria remota, portaria eletrônica, porque, primeiro, porque eu acho que eu não me sentiria tão segura assim, né? Por uma questão de segurança. E segundo, gente, eu recebo tanta coisa. Tanta encomenda no dia a dia, porque, assim, hoje, assim, eu não compro quase nada pessoalmente, né? As minhas compras são... E-commerce. Então, assim, então, mercado, enfim, todo dia a dia que a gente precisa é e-commerce. Então, eu falei, gente... Se tiver, né? E se eu ficar sem meu porteiro ali? Se eu ficar sem meu zelador? É o zelador, né? É uma comodidade muito grande, da qual eu, no atual momento, não estaria preparada para abrir mão. Né? Além da parte de segurança, obviamente. Você sabe que mas vale frisar. Dois, né? Não, vale frisar aqui agora. A segurança e o conforto não andam juntos, hein, gente? Ah,
sim. Né? Óbvio que estamos lá, atendemos esse trabalho do formato que você falou, mas a gente sempre busca o quê? Óbvio, tem pessoas que hoje, infelizmente, a gente tem entregadores de e-commerce que ele bate na porta da sua casa ou na portaria do condomínio 10 horas da noite. Ah, sim. Então, assim, se você não tiver ali... iFood. Ontem mesmo eu recebi um Mercado Livre às 10h59 da noite. Você vê, exatamente. E assim... Pode? Isso? Não, aí ele... Eles então, entregam até as 22 horas, ou até mais, Até óbvio. mais. Agora, o que a gente costuma dizer? Que aí entra um pouquinho das normas internas, que é bom o condomínio ter referente ao e-commerce. Olha, até que volume eu posso receber, são algumas coisas, às vezes, como você disse, de mercado, são perecíveis. Às vezes você fala, olha, o mercado vai me entregar às 16 horas, às 17 eu tô aí, eu pego. O mercado entregou às 10 da manhã. Você muitas vezes não tem onde acondicionar o perecível e a hora que você recebe, seja um legumes, algo já está ali de repente já passado, ou um sorvete derreteu, um chocolate, enfim, e aí? Então isso gera também um certo tipo de transtorno para a prestação do serviço. Porque, óbvio, primeiro vão pensar, pô, o porteiro errou, né? Sim. É a primeira... Então, daí, só então uma pergunta para vocês, que eu vejo que essa questão da entrega é uma brecha também para violência, né? Para o assalto, para tudo isso. Até teve aquela questão das pessoas que exigem que o cara suba ou não. Qual que é a regra ideal? Como que vocês veem o funcionamento ideal no condomínio em relação a isso? Prestador nenhum de serviço, Paulo, deve entrar no condomínio por solicitação de condômino. Prestadores de serviço, De lógico, entrega. ele deve entrar se ele for um profissional, seja de um encanamento, uma elétrica, nem tem como. uma máquina, Tem que fazer. algo que ele realmente tenha que entrar dentro do condomínio. Aí, ok. Agora, entregadores, seja eles de água, gás, enfim, nós estamos falando até, né, hoje, você fala em gás, a maioria é tudo já Encanado. fornecimento já encanado. Mas você pega alguns condomínios ainda antigos, de pequeno porte, que eles ficam por isso, ao qual que muitos querem o porteiro ali, sentado do lado da senhorinha ali, batendo um papo com ela, e não é esse o trabalho do porteiro. O trabalho do porteiro é pelo contrário, é atender todo esse e-commerce, que a Thaís falou, é sensacional, porém, o qual é o maior? Não é só na questão também de segurança, vale incrementar. Poxa, e se você está descendo um elevador, você passou mal? Você tem uma portaria ali eletrônica, remota, ela não vai conseguir fazer nada. Eu costumo dizer que a gente diz para o nosso colaborador, olha, você não pode se ausentar da portaria, você não pode abandonar o seu posto de trabalho, salvo numa emergência ou numa urgência. Pô, passou mal, peraí, até o bombeiro chegar, ou a pessoa tá presa no elevador, você tem que estar ali conectado com ela, esquece um pouquinho aqui. Lógico que as atividades elas vão continuar acontecendo, mas você tem que pegar. Tem pessoas que têm as claustrofobias, as síndromes, e se você não bater um papo com ela ali, ela, de Surta. verdade, a pessoa vai entrar ali numa transe que ela corre o risco, de repente, até de um surto, de um infarto, Sim. o que for. Mas é uma exceção, não regra, né? Exceção, óbvio. Porque, tipo, eu penso, a gente tava falando aqui até de, você falou da idosinha e tal. Aí eu penso, então não pode entrar a pessoa entregador. Mas aí vem um cara com a água. Ela pega aquela água, 5 litros. Não dá pra essa senhora carregar, tá lá em cima. Não dá. Como que fica dessa estrutura? Aí ele pode entregar ali a água ou ela Ou fazer o quê? prestador. Qual a sugestão? Esse caso, como é uma exceção à regra, ela tem que comprar sempre do mesmo lugar e sempre vir o mesmo entregador. Se isso mudar o cenário, ele tem que ser mudado o cenário interno também. Ou seja, vamos supor, eu sou esse senhorzinho aí que eu não vou aguentar carregar uma sacolinha, mas peraí, eu compro tudo do Paulo e da Thaís. É só o Paulo e a Thaís, eu já deixo até autorizado. Porque você, como condômino, Paulo, você pode autorizar a entrada de quem você quiser ali. Sim. Você não está restrito a autorizar. Porém, a partir do momento que você autorizou, a doutora Thaís pode ser mais assertiva até para acrescentar algo que eu esqueça. Mas ele assumiu a responsabilidade, porque nós temos um documento ali ao qual ele autorizou a entrada do Paulo, da Thaís, que um exemplo são os proprietários do mercado X, e eles que fazem as minhas entregas. Se você vai mandar o João, o José, a Maria, aí a responsabilidade já é também do mercado.
Sim. E daí é isso uma mesmo. pergunta, então, para você, em cima disso que ele falou, doutora Thaís. Se alguém entra, convidado meu entra, ou no caso, vai subir tal, daí ele vai e entra e rouba outra residência. Um convidado seu? Não, tipo esse cara da água. Sim. Eu fiz essa parceria, ou mesmo um convidado. Aham, sim. A responsabilidade daí é minha, totalmente minha. É sua? Provada, sim. Sim, é sua, porque você autorizou e aí você pode responder por outras coisas, inclusive. Criminalmente, Muito né? maiores, sim. Porque se você autorizou um criminoso a entrar, é o famoso, você vai ter que provar que o focinho de porco não é tomada. Que seria, no Mas caso, eu não conheço, dizendo, você não autorizou Mas ele eu pra pensei, roubar, pô, você autorizou ele pra entrar na sua unidade. Porque aconteceu isso comigo, até assaltaram, fui viajar uma vez, tava viajando, daí entraram no apartamento durante a viagem, daí vieram falar pra mim, pode ter sido uma pessoa que veio fazer serviço pra outra pessoa. Eu falei, mas poxa, ninguém sabe. Não, ele pode ser muitas coisas, Paulo. Cria-se várias, né? Hipóteses. Exato. É tudo objeto de comprovação. Não, como até a Thaís falou, eu acho que nos exemplos que ela falou dos condomínios, um que foi condenado e o outro não, são orgânicos, né? Sim, os colaboradores. são orgânicos. Falando um pouco dos da GAL, provada a negligência, a imprudência ou imperícia do nosso colaborador ali, seja, né, falando a falha dele ali, que realmente a responsabilidade ela recai sobre a empresa, não ao condomínio. Sim, isso na terceirizada. Né? Então, é onde nós tentamos demonstrar tudo isso aos nossos clientes, parceiros e prospects, ao qual, olha, nós buscamos muito a qualidade e a excelência, ser assertivos com os nossos colaboradores, prestadores de serviço, porque a responsabilidade ela é toda nossa. Então, tem condomínio que, lógico, às vezes ele vê e fala assim, poxa, por que você está tirando o Humberto do meu condomínio? Eu gosto tanto dele. Ué, eu estou tirando o Humberto porque o Humberto ele está parando de seguir os procedimentos disciplinares da empresa. Então, como é que você, a partir do momento que você quer o Humberto aqui, quero. Peraí, então nós vamos ter que acrescentar uma cláusula no nosso contrato, ao qual a responsabilidade trabalhista fica, então, para nós, mas a responsabilidade de procedimentos e civil criminal fica para vocês do condomínio, então. Tenho certeza que seja aquele condômino, seja, ou até mesmo o condomínio com aquela vontade, ele vai virar e vai falar assim, não... Eu fechei contrato com a Gal, eu não fechei com o Humberto. Você não pega ali, ó, você vai ter o porteiro A, B, C, D. Não, você está fechando um contrato com uma empresa. E você, como gestor, seja ele síndico profissional, síndico próprio, o que for, ele tem que entender que é o seguinte, a partir do momento que ele contrata uma terceirizada, ele tem que estar junto com a terceirizada. Ele tem que falar assim, olha, tem coisas que, óbvio, você não vai fazer do jeito que você quer, porque nós temos nossas regras. Mas da questão da operação do serviço, ele tem que falar, isso aqui é com vocês, não é problema meu. Porque você vê hoje síndicos sobrecarregados hoje, que ele quer estar ali participando de tudo. Ele pode participar de tudo. Aliás, ele deve participar de tudo. Porém, tem situações que ele sabe que ele não deve agir. Olha, de repente chega o funcionário e fala, olha, meu pagamento veio errado esse mês. Olha, desculpa, você ligou lá para sua empresa, você ligou para o seu supervisor, para o seu gestor, você ligou para alguém lá para tentar saber? Eu não liguei nada, eu vim falar diretamente com vocês. Não, olha, okay. Então, desculpa, essa liberdade... É raro, mas acontece com frequência. É mais, e isso, Paulo, vale falar, por quê? Porque, na realidade, muitas vezes o colaborador ele faltou. E ele põe na cabeça dele que ele justificou aquela falta com uma declaração, até de mesmo... horas. Não, ou até de óbito, mas da vizinha. Não, de horas. Não, a de horas é do hospital, né? Mas e ele foi ali e ficou... Não vai trabalhar. Não, ele teria que trabalhar, vamos numa situação hipotética aqui, mas sei lá, das 6 da manhã às 14... E ele colocou lá uma declaração que ele chegou às 13 horas lá no hospital e saiu às 13h15. Poxa, peraí. O que a declaração até, pessoal, vale frisar aqui aos colaboradores que venham nos assistir, é o seguinte, ela te vale para um atraso, ela te vale para sair um pouquinho mais cedo, te compensar aquelas horas ali que estão sendo provadas que você necessitou. Agora, você foi ao médico, ele te deu uma declaração de, que seja 1 hora, 2 horas, ele não te deu o dia. Se ele te deu 1, 2 horas, ele te deu o tempo que você ficou lá, foi medicado para você sair dali e trabalhar. Mas é que a pessoa está acostumada a testar o seu dia inteiro, né?
Exato. É que assim, é por isso que eles fizeram a declaração, né, Paulo? A declaração ela só é de horas, o atestado já é o dia. Então o médico só emite o atestado ali se realmente ele te colocou em repouso. Olha, você precisa ir descansar. Então aí ele evolui. Agora, o síndico deu essa abertura, ou até mesmo alguns síndicos entram para os bastidores e põem o zelador dele, que já está 30 anos no prédio, é orgânico, já conhece tudo, o zelador decide. O zelador, ele praticamente está ali o horário todo dele, a jornada de trabalho inteira dele junto com o porteiro, com o faxineiro, com o jardineiro, com os outros prestadores de serviço. Então ele escuta de tudo. O que se tem que tomar cuidado é o quê? Não dar essa liberdade para não gerar nenhum certo tipo de fofoca que ela vai gerar desmotivação. E dessa questão dos colaboradores, então, tem também uma questão muito cuidado. Tem que ter muito cuidado também nessa questão da amizade entre eles. Começa, de repente, um começa também a encobrir o outro. Tem que se preocupar com isso, como que é? Não, Pelo contrário, a amizade até é bom entre eles, né? Eu acho harmonia, que isso né? é inerente ao emprego, né? Ao trabalho. Então, eu falo para todo mundo, gente, você não é obrigado a gostar de ninguém que você trabalha. Mas você é muito beneficiado se você gosta, se você faz amizades no seu ambiente de trabalho. Se você faz aquele ambiente saudável, né? Porque, primeiro, o ambiente se torna saudável. Segundo, você vai conviver 8, 9 horas por dia com aquela pessoa que você tem uma grande amizade, né? Que você estabeleceu essa proximidade. Então, assim, putz, às vezes o emprego nem tá tão legal assim, você não tá nem gostando, mas fala, não, vou lá porque hoje eu sei que eu vou encontrar... Fulano tá lá. Fulano, né? Eu sei que a gente... Então, assim, é algo muito saudável. E, sim, Paulo, até voltando um negócio que eu lembrei agora nessa questão de segurança, hoje em dia tem algo que chama vizinhança solidária, né, que foi instituída e que os condomínios que fazem parte dessa vizinhança solidária, eles, quando eles identificam, né, alguma tentativa de acesso ao condomínio, ou alguma tentativa de roubo, ou um roubo, especificamente, ainda que seja na rua... Ou até mesmo suspeitos, né? Ou suspeitos circulando na rua, os síndicos que fazem parte dessa vizinhança solidária se comunicam, e aí tem até uma comunicação direta, inclusive com a polícia, salvo engano. Então, é algo muito efetivo e que os condomínios que fazem parte, sim, adoram, os síndicos que fazem parte super elogiam, falam, gente, esse negócio funciona, porque é um ajudando o outro. Então, um porteiro, porque o porteiro também ele fica meio que acessando essas informações, então fala, olha, vi aqui um suspeito passando e voltou e passou de novo. Aí o outro confirma, passou aqui também. Aí o outro confirma. Né? Mas como que funciona isso, só para entender direito? São mensagens que são trocadas Cria-se um grupo. por WhatsApp. E aí eles vão se comunicando, né, para passar essas informações de suspeitos, de roubos que infelizmente ocorreram, mesmo que não sejam com condôminos. Então, semana passada tiveram 2 roubos na travessa da rua que eu moro. E à tarde, meio-dia. E aí no grupo passaram, olha, acabaram de assaltar 2 pessoas, uma 12:30, outra 12:40, uma moto de entrega de comida e tal. E infelizmente aconteceu. Por quê? Os porteiros já começam a ficar mais atentos a isso. E disparam aí, assim, um alerta, né? Disparam um alerta. E aí, o condômino que chega, os porteiros eles tendem a ser até mais rápidos, né? Na hora de abrir um portão, de fazer alguma coisa, de realmente falar, putz, tá chegando aqui, será que é uma boa? Né? Ele entrar agora. Então, é mais um mecanismo também de segurança. O Vizinhança Solidária, o Paulo, ele nasceu através de reuniões do Conseg. Uhum. Todo bairro ele tem o seu conselho de segurança, que aí ele envolve, né, muitas vezes o comandante da polícia militar do batalhão da área e o delegado titular do distrito responsável pela aquela
regional ali, né? A distrital, no caso, e eles criaram os Conseg. O Conseg de cada bairro, eu não sei dizer por todos, mas eu sei que acontece uma reunião mensal entre eles, onde eles recebem toda os moradores ali, o pessoal da região, é aberto para quem quiser participar, né? Isso é uma coisa até muito interessante, só que assim, é uma coisa que as pessoas não se dedicam. Né? Todo mundo, às vezes, querem... Como a gente falou até da reunião. Nem na reunião do condomínio, mas na reunião do Conseg, né? Você entende? Então, é onde, muitas vezes, a gente tem um pouco de dificuldade, falando aqui, de repente, até como Cisne, administradora, e Gal, serviços, que é o quê? É colocar, muitas vezes, na cabeça do administrador ali, o síndico, o seu time ali, os conselheiros, o subsíndico, dizendo, olha, tem decisão que vocês têm que tomar ela sem reunião. Tem decisão que vocês têm que vir aqui e resolver. Vocês vão ser criticados depois pelaquela possível reunião, mas teria ocorrido se vocês tivessem levado para a reunião? Certeza. Ponto. A gente vê muito que investir em segurança também tem custos. Sim, E muito. daí a gente vê a questão de custos, a gente volta àquela questão da reunião do condomínio. Você, como administrador de condomínio, faz uma reunião, daí a pessoa fala, isso vai aumentar o custo do meu condomínio. Como direcionar isso? Mostrar para eles a necessidade, como mudar para ver que não é um custo, segurança é um investimento? Olha, isso geralmente quando você investe em segurança, né, é porque você está fazendo algum trabalho junto de algum consultor, né? Quando você quer fazer realmente um investimento maior, que vai demandar essa verba maior, que, enfim, precisa de um rateio, ou precisa tirar dinheiro de algum fundo especial. Então, a pessoa que faz esse estudo já apresenta, olha, tá aqui, teve um condomínio um condomínio de mega alto padrão, e aí essa pessoa que fez a consultoria falou, gente, só tirou uma foto. Tá vendo essa caixa aqui, ó? Essa caixa serve para a pessoa colocar o pé e aí já pular dentro do condomínio, assim, simples, né? E dava altura, ele mostrou nas fotos. Vocês mesmo estão deixando a escada pro o acesso. Exatamente, e ele mostrou nas fotos. Só que pensa no condomínio de altíssimo padrão. É esse, tá? Então, você imagina, né? Um condomínio desse acessível dessa forma. E aí, óbvio, né? Decidiram por instalar diversos mecanismos e tal, né? Tirar aquela muretinha, obviamente, também. E fazer outros investimentos para garantir a segurança daquele condomínio. Então, eu acho que é uma questão realmente de você comprovar de que você está muito suscetível a invasões, a assaltos. Que você tem aqueles pontos cegos vulneráveis, sim, né? Ao qual você realmente tem que ser assertivo ali para não ser pego de surpresa. Sim. Porque no meu condomínio foi o meu caso, né? Porque ninguém queria investir, daí assaltaram meu apartamento, colocaram com câmera em todos os andares. Foi acontecer, então, por isso que teve que acontecer para tomarem uma ação. Infelizmente, isso é muito comum. Esse é o maior problema, mas se todo mundo pensasse, né, como o ditado bem antigo, que tem o seguro morreu de velho, né? Uhum. É uma coisa que, um exemplo, ninguém gosta de ficar pagando, seja para o seu carro, ou qualquer coisa, você fica falando, vou pagar um seguro, seja um convênio. Só que naquele momento que você precisa utilizar, você vai falar assim, poxa... E muitas vezes você nem vai saber que você precisou utilizar, porque na segurança é muito isso. Quando você mais difícil. Segurança, dificilmente você vai ver isso se concretizar. Ainda bem que o cara não invadiu com uma... Não, porque o cara não vai. Ele viu que é um lugar muito seguro e não vai querer invadir por causa disso. Exato. Né? Mas muitas vezes pode ocorrer dele tentar, vamos dizer, e ser inibido. Aí é a hora que a pessoa tem que ter, né, aquela ação de demonstrar internamente, dizendo assim, ó, tá vendo? Foi, né, suado para nós aqui fazer esse investimento. Mas espera aí, olha o retorno aí. Não, e tem empresas excelentes no mercado que fazem esse tipo de trabalho, de consultoria, né? De falar assim, olha, o seu condomínio tá... vulnerável. Tá muito vulnerável. O seu condomínio tá médio vulnerável. O seu condomínio tá pouco vulnerável. E assim, eu já morei num condomínio que tinha feito esse tipo de consultoria. E, gente, é outro mundo. Assim, para você entrar no condomínio, eventual problema que você esteja tendo, outro condomínio. Não, né? mas explica para mim, basicamente, o que é essa mudança toda?
Assim, é que se você ficar falando, né, ainda mais que o nosso podcast é muito ouvido, né, a gente não sabe nos ouvidos de quem que vai chegar. Então, eu não sei se é um tipo de informação adequada pra gente colocar aqui no ar. Mas, assim, os porteiros, eles têm uma instrução de recepção, de encomendas, de condôminos, de visitantes, que assim, é muito boa mesmo. Então, instala-se, alguns condomínios já tem, então, assim, instala-se uma gaiola mesmo para recebimento de encomendas, né, por exemplo. Então, ainda que a pessoa adentra, né, o condomínio, ele não consegue fazer absolutamente nada dali. Então, assim, nem mesmo render o porteiro. Então, não consegue nem fazer isso, né? Então, desde isso até, por exemplo, que deveria ser o básico, né? Óbvio, mas a gente sabe que nem todo mundo faz, que é não abrir o portão enquanto tem algum entregador na clausura, né? Então, assim, não abra portão, isso é básico. Eu sei, mas isso aí é uma coisa que não acontece quase nunca, né? Nunca. E não aí, acontece. a pessoa tá saindo, ela tá na nem pressa. pra entrar, nem pra sair. Assim, mas aí é onde acrescentamos, né? Que tem que ter também uma cultura interna. Exato. Porque... Não, os funcionários foram super bem treinados. Mas aí eu penso, tipo, um condomínio ok, que tenha 20 andares, um apartamento por andar. Agora, imagina aqueles condomínios com 20 andares, 20 apartamentos por andar. É muita gente que entra e sai. Daí, para você ter um controle desse, muda totalmente, né? A quantidade de pessoas de um condomínio muda essa relação também, então, né? o condomínio, quando ele começa a ter um corpo maior, ele é um condomínio de porte maior, né? Porte maior, quando a gente fala, não é só questão de unidades, um por andar, não. De mais frequentadores. Criam-se uma administração, ou seja, a parte da segurança ali, portaria, controle de acesso, vai encaminhar ele para direcionar para uma administração. Ó, você vai ali na administração. Então, ele só faz a triagem de identificar ele, né? Óbvio que muitas vezes o que acontece? Essas empresas de entrega, os romaneios deles, né? Os roteiros deles, muitas vezes é sempre aquela mesma pessoa, que ela acaba vindo igual o carteiro antigamente. Você pegava, todo o carteiro conhecia os moradores da rua pelo nome, né? Então, assim, hoje, ele sabe que ele já veio, já entregou uma, já entregou duas, não vai liberar ele direto. Mas, olha, tem entrega hoje? Tem. Ó, um exemplo, espera aí que o Humberto tá vindo, ele te acompanha até a administração. Então, óbvio, o condomínio que ele começa a ter uma demanda maior e ele tem uma quantidade maior de unidades, ele vai ser o quê? Ele vai ser estabelecido uma regra para compor e atender. Então, ele não vai ter como ele trabalhar com um porteiro. Ele vai ter que ter um porteiro, um auxiliar do porteiro, vai ter que ter um porteiro ronda, porque você pega hoje condomínio que ele tem aí 7, 8 blocos. Precisa de uma estrutura mais robusta, né? O condomínio é mais robusto, precisa de uma estrutura física de funcionários mais robusta. Então... É que geralmente é inversamente proporcional, né? Quando você tem um condomínio com poucas pessoas, as pessoas pagam mais condomínio para que tenham um poder... Para ter, às vezes, um quadro de funcionários completo. E daí, quando você tem um que tem muitas pessoas, geralmente é um condomínio mais barato, que o custo do condomínio é mais barato. Então, mas ele se torna mais barato porque a receita dele é maior, né, o Paulo? Como você disse, você pega um condomínio menor, aumenta-se o custo do condomínio porque a quantidade de unidades ela é pouca. Sim, então, né, é exatamente isso. Geralmente, a prestação de serviço, né, a folha de pagamento é o que mais consome, né, dentro do condomínio. De 70% a 85%. No mínimo. E é por isso que, muitas vezes, nós somos o primeiro a tentar a ser pego ali para torturado. Não, eu queria fazer um adendo terceirizado. aqui, que eu confio tanto na Gal, que a Gal presta serviço pro condomínio que eu moro. Eu indiquei a Gal lá pro condomínio, a síndica gostou. Eu não sou síndica, tá, gente? Eu não sou síndica. Nesse caso. Não, eu não sou síndica em lugar nenhum. Não, imagina. Não, gente. Mas nem sob tortura. A Gal foi contratada recentemente lá no condomínio, que a gente mora por indicação minha, obviamente. Aproveito para agradecer, né, a Thaís aqui nesse momento pela indicação. Óbvio, até que fique claro, né, para todos os nossos telespectadores aí, entendam.
Isso é por confiabilidade, gente. Sim. É por prestação de serviço, é por qualidade, é por, né, gestão que ela acompanha aí por parcerias que já temos. Então, é óbvio, eu passei pelo mesmo processo como com outros condomínios, não foi facilitado nada, teve briga, teve concorrência, teve tudo, mas em questão do nosso trabalho, dos nossos princípios, da nossa filosofia, obrigado, né, Thaís, porque conseguimos mesmo. Hoje eu vou falar que a Gal tá invadindo o mundo, né? Porque hoje eu fui num cliente lá pra fazer uma entrevista, daí tava o cara fazendo uma limpeza lá na frente, eu olhei a roupa da Gal, falei, conhece o Humberto? Ei, Humberto, você que boa, tal. Falei, eita, o mundo do Bertão tá dominando aí, todo mundo conhece. Assim, Paulo, óbvio, eu agradeço aqui a oportunidade, né, de todos, aproveitando, de todos os nossos clientes aí, todos os nossos parceiros, e também parabenizar nossos colaboradores aí, que a gente tem um time incrível. Você vê, a Gal tem 13 anos no mercado, Paulo, e eu tenho colaboradores que estão 13 anos com a gente. Então, o nosso turnover lá, a gente busca ser 0, né? É óbvio, tem algumas peças que precisam, às vezes, serem mexidas, serem mudadas, mas a gente canaliza muito a nossa energia no recrutamento, na seleção, para ser assertivo. É um trabalho que eu sou suspeito para falar que eu amo o que eu faço, eu amo estar com o ser humano, não, eu amo essa parte da prestação do serviço, porque um discurso que eu tenho lá é que ele é muito delicado, mas é muito simples, porque é só eles fazerem como a gente gostaria que fizesse para nós. Poxa, você é porteiro, não sabe? A Thaís, às vezes, pode ser nossos filhos são. Porque é só aquele fato de dizer, tudo bem? Quem é você? Onde você vai? O que você precisa? O que você gostaria? Posso liberar? Não posso? A pessoa, se você morasse numa casa, tocou a campainha, você não joga a chave para ela entrar. Você não abre o portão direto para ela entrar. Exatamente. Mas aí, então, a gente já está indo nos nossos finalmente aqui, como a gente fala, né? Eu queria que vocês passassem para nós orientações práticas. Você que trabalha com a Cisne, quais são os direcionamentos, depois você da Cal também, quais são as principais orientações que vocês acham que eu posso tomar, eu tipo como condômino, e eu também como síndico e contratante? Quais caminhos que eu tenho que tomar para não correr esse risco que está crescente hoje em dia? Primeiro, não se estressem, né, ao serem barrados por algum motivo na portaria, seja por um porteiro orgânico, seja por um porteiro terceirizado, um zelador, porque isso, sempre acreditem que isso é uma questão de segurança. Então, e condomínios, invistam, vale a pena. Depois, não esperem acontecer um problema para investir depois, porque o problema pode sair muito mais caro e não caro monetariamente. Né? Às vezes sai caro com a vida, e isso acho que nenhum condomínio, nenhum síndico, nenhum morador quer passar. Então, fora o abalo psicológico, exatamente, né? Não vamos nem pensar. sim. Se perdeu a vida ainda, beleza, sofre quem ficou, né? Sim. Mas muitas vezes se você foi ali torturado, naquele momento mantido como refém, alguma coisa, qual o abalo psicológico que você vai ter na sua vida, né? Então, exatamente esse é um investimento, realmente, né? Em meios, métodos que às vezes não precisam ser muito caros, principalmente num primeiro momento. Né? Às vezes são coisas simples que você pode adotar dentro do seu condomínio para diminuir esses riscos, diminuir a oportunidade, né, do dano. Seu Humberto. Eu concordo, né? Eu acho que o primordial é o que a gente veio discutindo aqui, é a pessoa realmente não se estressar, não se trazer para si próprio dizendo, poxa, novamente estou sendo abordada aqui. Ela primeiro nem parou para pensar, para saber se foi a mesma pessoa que abordou, e muitas vezes ela já manda ali ou faz uma reclamação por escrito, enfim, seja no grupo ou para a própria administração, dizendo, olha, acho que estão tendo algo pessoal comigo, porque toda vez que eu chego para entrar, eu sou barrada. Mas não é isso. Às vezes é uma pessoa que sai pouco, né? Assim,
caminhando. Tem um rosto muito comum. Então, perfeito, porque a gente... Bom, eu sou estranhão, então todo mundo... Paulo. Não, a gente trabalha presta serviço num condomínio aqui na Liberdade, que, querendo ou não, você vê, basicamente os moradores, a gente que vai esporadicamente, você olha, você fala, seu fulano, não é ciclano. Aí você, pensei que era, né? Então, a gente também erra ali. Então, o natural disso é isso. Tentam primeiro entender, saber que é árduo, não é fácil. Tem gente que olha, muitas vezes, seja para o trabalho do porteiro ali, do zelador, e fala, o deles ali é só ficar apertando um botãozinho, é só fazer. Não. Hoje nós estamos vendo muito problema aí de saúde mental, né? Ansiedade, as pessoas vendo que aquilo é uma tensão, a pessoa fica tensa ali. Você vê, hoje a gente vê casos aí, até na nossa própria segurança pública aí, de policiais, se matando, se suicidando, pessoas que explodiram ali, que acharam de repente que poderiam vir para corrigir aquela situação e não dependeu dela. Não dependeu dela. Então isso é complicado. Entendam, saibam, né, colaborar, porque é uma questão também... tem pessoas que... são muito educadas, né? Então, de repente, ela tá entrando, a pessoa veio ali, quis bater um papo, passou morador novo, e naquela... de verdade, hoje nós estamos numa fase que até para você bater um papo com um estranho na rua, você tem que estar desconfiado. A pessoa, para te abordar, ela tá tentando ter alguma informação com você ou tirar alguma vantagem. Isso é algo que o Humberto falou que a gente não citou aqui, que é exatamente isso. É deixar entrar aquele que fala, oi, tudo bem aí, boa tarde? Não, então, eu ia até comentar isso. É o carona, né? Exato. É o carona. No apartamento que eu tô agora é eletrônico, é portaria eletrônica. E muitas vezes, na hora que chega uma pessoa junto comigo, senhora, mas eu deixo a pessoa entrar junto comigo? Não deixa. Eu tranco ela pra fora, daí geralmente eu fecho. Daí eu fico falando, nossa, como eu sou mal educado, né? Mal educado. Então, mas essas pessoas, ela é um pouquinho mais difícil de lidar. A menos Paulo? que você, de fato, conheça. Não, porque assim, como eu disse, às vezes você, condômino, morador ali, você não conhece quem é do apartamento do lado. Você não teve esse trabalho. Por isso que hoje, diversos condomínios, né, Thaís, a gente vê que eles estão criando, né, ações dentro do condomínio para unir mais ali os moradores, se conhecerem mais. Sim. Essas áreas pets trouxe muito esse relacionamento, essa proximidade entre os moradores, porque acaba as pessoas ali, no momento que seu pet ali está no local ali... A pandemia fez também, né, as pessoas se conhecerem. Mas eu... Né? Porque, assim, querendo ou não, teve muita gente que ficou num trabalho remoto por um tempo maior. Sim. E aí... continua às vezes, sim, né? Sim. E o legal disso é assim, que nem eu falo muito para os nossos clientes lá, para os condomínios. Síndico, informe todos quando houver uma mudança, seja ela de saída ou de entrada. Porque essa comunicação, essa informação, ela vai trazer benefícios para o condomínio. Não é você querer dizer, o Paulo mudou, o Humberto entrou, Humberto mudou, a Thaís entrou. Não é você falar, não, mas é você mostrar que, olha, vamos ter gente nova. Porque, querendo ou não, você pega um condomínio igual você citou, que são, de repente, 20 unidades. Poxa, impossível você falar que você mora lá há 10 anos e não conhece todo mundo que mora ali. Tem gente que não conhece. E você... mas espera aí, mas você pode não conhecer, de repente, eu e você, mas você falar essa imagem... porque eu não fico mais de 6 anos no condomínio. Mas em um ano você já conheceu todo mundo. Tenho certeza. Pelo seu perfil, você conheceu todo mundo. Eu saio do meu condomínio às 6 horas da manhã e eu volto às 8 horas da noite. Então, daí, fim de semana, eu viajo. Não é dica pra ninguém, não. Mas... Então, pra mim, é muito difícil conhecer as pessoas. Endereço mesmo, Não, mas isso é uma coisa assim, Paulo, tem esses casos igual o seu. Mas se for verificar, eles são atípicos. É uma exceção à regra. Agora, o que o próprio condômino ele tem que entender? Pô, eu vi aquela pessoa ali, tá meio estranho. Poxa, peraí. Mas podia até lançar uma campanha, né? Eu não sou sua educação, tô pensando na sua segurança. Mas é isso. Se eu não deixar você lembrar junto. Perfeito. Sim. E até digo mais. Paulo, você tá vindo andando. Teve essa pessoa que bom dia, boa tarde, boa noite, não sei, te abordou ali, quis bater um papo. Você tá na porta do seu condomínio. Cara, vai até a esquina. Anda mais um pouco, para você confundir ele ali. Principalmente se for uma pessoa que está acostumada igual você. Poxa, eu saio 6 horas da manhã e volto 8 horas da noite. Beleza.
Você acha que a pessoa, de repente, que tá olhando aquele condomínio ali, ela já não viu? Poxa, tem esse senhor aqui, ó. Esse rapaz aqui, ele sai de manhã, volta à noite, ele tá sempre sozinho, ele não tem ninguém, ou ele vai começar a avaliar, dali ele saiu, foi pra onde? É ele que eu vou dar um jeito. Tem gente que acaba de chegar, que tem essa rotina, pega seu pet e sai pra rua. O cara já sabe, até, ó, ele entrou 8 horas, 8h10, ele tá saindo com o pet. O cara já sabe. Então procure, muitas vezes, quebrar a rotina. Não fala isso, porque é isso que a gente faz. Mas é isso. O ideal é você quebrar a rotina. O quebrar a rotina, óbvio, hoje qualquer um consegue quebrar a rotina. Sim. Você, beleza, não, primeiro então hoje eu vou tomar um banho, depois eu saio com o meu pet. Ou então primeiro eu vou comer alguma coisa, eu saio com o meu pet. Ou, porque muitas vezes você troca de roupa, você acha que você mudou de pessoa, e você não mudou. Você mudou só os seus trajes. Hoje a gente tem a inteligência artificial, que o cara te liga para saber como é sua voz, para depois ele reproduzir ela. Para poder, muitas vezes, dar um golpe, fazer o que for. Nós temos que estar vivendo hoje suspeitando de tudo. Então, não é falta de educação, gente. Não é. Pelo contrário, é preocupação com a sua própria segurança e com a de todos os condôminos. E, por fim, que é algo que eu achei que você até fosse falar, treinamento, né? Sim. Treinem. Isso... Não só as empresas terceirizadas, óbvio, mas os orgânicos contratem. Contratem profissionais para treinem treinamento. Bem. Então, uma coisa até que a Cisne faz, cada vez que um condomínio novo é contratado, seja por uma seleção que a gente faz e manda para o síndico, seja por uma seleção que o próprio síndico faz, é sempre mandar uma cartilha, né, para todos os funcionários que são contratados. Então, assim, a forma... Então, se é porteiro, tem uma cartilha. Se é zelador, tem outro. Se é faxineiro, é outro. Né, que a gente entrega para essas pessoas, para elas realmente entenderem qual é a função delas, né? O que elas têm que fazer. O que elas têm que fazer numa situação de risco, né? Que elas veem que elas estão, ou que os condôminos estão em risco. Então, tudo isso está bem distribuidinho lá para esses funcionários. Perfeito, e obrigado pelo complemento, né? Pessoal, 1h10 já de podcast, a gente já vai para os Sucesso. finalmente. Tem muitos assuntos para a gente falar sobre isso, mas já deu nosso tempo, então eu vou pedir para vocês uma mensagem final e depois vou pedir o contato. Mas primeiro a mensagem final. Primeiro você, né, Thaís? Bem, mensagem final acho que é essa: invistam em treinamento, invistam em tecnologia, se puder, invistam em pessoas, né? Porque isso faz com que você realmente tenha uma boa segurança, um bom convívio, inclusive, né, com os funcionários, com os condôminos, com os síndicos e afins. Então, invistam. Maravilha. Beto? Eu acrescento, até pelo tema, que segurança e conforto não andam juntos, né? E agora, mais ainda, a educação. Não é porque você é educado, você tem a educação, que você tem que ser a pessoa que vai segurar a porta para o próximo entrar. Não, pelo contrário. Você faça como o Paulo disse. Eu tô chegando, eu não conheço, olha, desculpa, eu preciso fechar só para eles te identificarem, ou você segue o protocolo. Então, invistam mesmo em segurança, em tecnologia, mas se atentem em contratação. A má contratação é onde futuramente vão aparecer os problemas. Seja ele a contratação orgânica, através da sua administradora, ou seja ele uma empresa terceirizada. Busque conhecer a empresa, busque conhecer os clientes que já tomam os serviços dessa empresa. Muitas vezes não vão só pelo custo, gente. Hoje a gente tem um problema muito da lavagem de dinheiro que está no mercado. Então, tem empresas que elas vão estar no mercado justamente para darem prejuízo. Como é que uma empresa idônea, ilícita, que não está para lavar o dinheiro, ela vai atingir aquele cliente que a pessoa está oferecendo uma proposta? Ela não vai conseguir, que ela não vai conseguir brigar no valor. Exato. Muito obrigado, né, Bom, pela pessoal, então eu vou oportunidade. pedir para vocês passarem os contatos, né? Da Cisne e da Boaventura Ribeiro, e depois você da Gal. Bem, vocês podem encontrar a gente na Cisne, _ADM Conde. Underline, não, mentira, gente. Cisne.admconde e @Boaventura Ribeiro, advogados. Bem, isso no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, vocês encontram a gente. Todas as notícias que nós publicamos estão lá nas nossas redes sociais. E muito obrigada, Paulo, pelo convite. Eu que agradeço, gente. Cisne,
com Y, tá, Cisne gente? com Y. Ai, obrigada! E vocês podem encontrar a Gal, vou soletrar a Gal, né? É GHAW, no www.gal.com.br ou nas nossas redes sociais, @Gal Serviços Gerais. Estamos à disposição para atendê-los, para bater um papo, tomarmos um café e darmos nossa consultoria, compartilhar nossa Sermos expertise. contratados. Obrigado, Paulo. Obrigado, Thaís. Obrigado ao Grupo Alliance. E falar em Grupo Alliance, gente, compartilha esse vídeo, curta. O conteúdo é muito bom, então você tem que fazer isso até para ajudar quem você conhece, que mora no condomínio e está com medo dessa insegurança. Entra lá, www.grupoalliance.com.br. Pessoal, só tenho que agradecer vocês e até o próximo, que vocês vão voltar com certeza, né? Espero. Só marcar a data. Já estamos aqui. Muito Obrigada. obrigado. Tchau.